Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o fato de eu não ter dinheiro para poder pagar o parto do meu filho. Eu vou te contar uma história que eu nunca contei aqui nesse canal, até porque esse é o segundo vídeo aqui do nosso canal. É uma história que me envergonhou por muito tempo na minha vida e é uma história que, precisamente, ela vai tudo contra aquilo que eu acreditava ser como pai e como marido para minha família, e principalmente com a minha relação com o dinheiro. Você vai entender tudo isso aqui, mas eu vou contar de qualquer forma, porque essa história aqui, ela me transformou, e pode ser com o que eu vou te falar aqui, vá transformar também, vai mudar a tua visão que você tem em relação a dinheiro e família. Tudo começou quando a Isabela estava grávida do nosso filho Anthony há 2 anos e meio atrás. A gente tinha acordado uma coisa, a gente tinha acordado que nós teríamos o nosso filho dentro de um hospital particular e não dentro de um hospital público. E nada contra o hospital público, era porque a gente estava vendo algumas situações aqui no estado do Rio de Janeiro de que os hospitais públicos eles não estavam sendo uma boa alternativa para poder ter um filho. Enfim, isso aqui não é assunto para esse vídeo, mas a gente decidiu de fato ter o nosso filho no hospital particular. A gente estava num período de que estava pagando o plano de saúde. A gente pagava ali o plano de saúde todo mês, mas teve um período da nossa vida que a gente não se organizou tão bem financeiramente e a gente ficou os 3 últimos meses sem pagar o plano de saúde. E foi nesse momento que o próprio plano de saúde cancelou o nosso plano. E a gente se viu numa situação muito complicada, que era a situação do seguinte: a gente tinha se organizado, tinha pago vários meses para poder ter o nosso filho no hospital particular, e quando chegou nos 3 últimos meses, simplesmente a gente não conseguiu pagar e o plano foi lá e cancelou o nosso plano de fato, né? E o que aconteceu? Naquele momento ali, a gente se sentiu muito mal. Eu me senti muito mal, principalmente eu, que sou o homem, que sou o sacerdote da casa, que sou o provedor daquela casa. Eu não ter, porque a responsabilidade estava na minha mão, eu não ter o dinheiro para poder fazer o pagamento do plano de saúde. E lá dentro, o plano de saúde tinha uma cláusula que se você não pagasse 3 meses, eles cancelariam o plano de saúde. E infelizmente isso veio a acontecer. E talvez você já esteja se perguntando: Matheus, e agora? Como é que foi? Vocês tiveram o filho de vocês no hospital público? Vocês conseguiram pagar um particular? O que aconteceu? E aí que vem uma das maiores reviravoltas financeiras da minha vida. Nesse momento que a gente descobriu que não tinha como a gente ir lá e pagar o particular, a única alternativa que sobrou de fato era um hospital público. Mas eu me senti muito mal com aquilo ali, porque estava na minha responsabilidade pagar aquele plano de saúde. Estava na minha responsabilidade proteger e prover a saúde da minha mulher e a saúde do meu filho que ia vir de nascer. E o que aconteceu? Naquele momento de um certo desespero, eu liguei para alguns familiares meus, falei: vocês conhecem alguém que é de confiança para poder fazer o parto da Isabela e do Anthony? Vocês conhecem alguém? E todo mundo: não conheço ninguém que trabalha na rede pública, etc. Eu falei: meu Deus, eu vou ligar para o meu sogro, Alexandre, para ver se de fato ele conhece alguém ali, para que eu possa entrar em contato e ver se a gente consegue fazer o parto com uma pessoa pelo menos de confiança no hospital público. Foi quando eu liguei para ele e falei: Alexandre, a situação é a seguinte: eu não consegui pagar os 3 últimos meses do plano de saúde e o plano de saúde cancelou o nosso próprio plano. Naquele momento, ele olhou e falou: meu filho, fica despreocupado, porque eu vou pagar o parto da Isabela. E foi nesse momento que ele falou: eu vou pagar o parto da Isabela, que veio 2 sentimentos muito diferentes dentro de mim. Primeiro, o sentimento de humilhação, de eu ter que ficar ligando para uma pessoa para poder falar sobre uma situação financeira que aconteceu na minha vida. Imagina a vergonha que eu estava na hora de ligar para ele e falar que simplesmente eu não dei conta de pagar as parcelas do plano de saúde por falta de organização financeira, porque o dinheiro tinha, só que ele só estava destinado na maneira errada. E isso aqui também que a gente vai ver nesse vídeo. Mas o grande ponto é, você imagina eu ter que ligar, falar de uma situação totalmente constrangedora e íntima da família, e você sentir na voz dele que: meu filho, você fez coisa errada, agora eu vou ter que aqui assumir o teu papel, né? O papel de pai, o papel de provedor. Eu me senti muito mal em relação a isso. Mas naquele momento também foi o maior despertar financeiro da minha vida. Porque eu percebi que eu estava pagando todo mundo, menos a mim mesmo, menos a minha família. Talvez você olhe para essa história e você fale assim: nossa, Matheus, quanta irresponsabilidade da sua parte. Bom, poderia até concordar com você se eu fosse uma pessoa incapaz de produzir o dinheiro para dentro da minha família, que não é o caso. Foi simplesmente uma falta de gerenciamento do recurso financeiro que a gente já ganhava. Porque o dinheiro, de fato, tinha, eu te afirmo isso.
O dinheiro de fato tinha, mas o que não tinha era um plano consciente de gastos e alguns fatores que modificavam o meu comportamento, que eu fazia em relação ao dinheiro para poder não conseguir pagar esse parto, e talvez você esteja até passando por essa situação. Não por conta de um parto, mas talvez de chegar ali no meio do mês e não ter o dinheiro para poder pagar uma conta. Então o que me levou nesse momento não foi irresponsabilidade. Foi o fato de que existe na vida das pessoas padrões financeiros, comportamentos financeiros que elas fazem dia após dia, que deixam as pessoas travadas financeiramente e não fazem ela avançar para onde ela deveria avançar. E isso aconteceu comigo nesse período do parto. Eu tinha algumas travas financeiras dentro de mim, o meu comportamento estava completamente desvinculado da realidade. Eu não conseguia me comportar em relação ao dinheiro de uma forma como eu deveria me comportar por conta de alguns padrões, de algumas crenças que eu tinha dentro da minha cabeça que não fazia eu avançar financeiramente. Então, quando o meu sogro chegou para mim e falou: "Não, meu filho, fica tranquilo porque eu vou pagar o parto", naquele momento ali que eu me senti um lixo, mas que também deu uma virada na minha vida, surgiu um ensinamento muito importante que é o que eu quero de fato passar para vocês aqui, que é vocês se pagarem primeiro. Mateus, como assim se pagar primeiro? É o fato de que quando o dinheiro entrar na sua conta, você precisa se pagar primeiro antes de você repassar o dinheiro para qualquer coisa ou pessoa. Você trabalhou 30 dias, às vezes, você trabalhou, não importa, você trabalhou um dia, e você vai pegar aquele teu dinheiro e você vai, por exemplo, num restaurante, significa que você está pagando o dono do restaurante primeiro. Se você pega o seu dinheiro e você vai direto comprar um blazer, comprar uma sandália, comprar qualquer coisa, uma bolsa, não importa. Se você faz esse movimento, significa que você está pagando primeiro o dono da loja, ao invés de você se pagar primeiro. E aí você vai tratando a sua vida financeira como uma sobra. Perceba, eu recebo dinheiro, pago as minhas contas e depois eu falo: se sobrar dinheiro, maravilha, aí eu guardo dinheiro. Mas peraí, você é uma sobra? É isso que você é? Você é uma sobra financeira? Você é aquilo que simplesmente sobrou, você trabalha, para no final você só ter o dinheiro. Se sobrar, é esse o seu pensamento sobre o dinheiro? Guardo o dinheiro primeiro e depois eu vivo com o restante. Esse é o lema que eu carrego na minha vida desde aquele dia do parto. Porque quando eu guardo o dinheiro primeiro, você precisa entender isso, essa virada que você precisa ter na sua cabeça. Quando eu guardo o dinheiro primeiro, eu estou passando uma mensagem. A mensagem que eu passo é: a minha família, o meu futuro e a minha liberdade são prioridades. Quando eu começo a guardar simplesmente aquilo que sobrou, eu estou simplesmente guardando o resto que o mundo não quis. Grava isso. Guarda primeiro, viva com o restante. Porque se você paga as outras pessoas primeiro, você não está colocando a sua família, a sua liberdade em primeiro lugar. Se você simplesmente guarda o que sobra, você guarda o resto que o mundo não quis. E você não é uma pessoa de resto, não. Você é uma pessoa que tem dignidade, você é uma pessoa que tem família, e você é uma pessoa que precisa melhorar o teu gerenciamento com dinheiro se você pensa assim. É muito triste se você pensa assim: eu só guardo dinheiro se sobrar o dinheiro. Não. Primeiro eu me pago, primeiro eu me preocupo em construir o meu patrimônio, construir a minha liberdade financeira, construir a segurança para minha família e depois eu penso em pagar as contas. Mas, Mateus, eu ganho um pouco. Mas isso não tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver se você ganha 5 mil, 10 mil, 15, 30 mil, 1 milhão de reais por mês. Não tem nada a ver. O que está ligado com isso é o seu comportamento em frente ao dinheiro. Porque se você ganha um salário mínimo, vamos partir do pressuposto que você ganha um salário mínimo, e você destina 5%, você vai destinar muito pouco dinheiro. Mas, Mateus, isso é o alimento que eu tenho que botar para dentro de casa. Mas o valor não importa nesse primeiro momento. O que importa nesse primeiro momento é o hábito de se ter o pagamento em primeiro lugar. E é isso que vocês confundem. Eu não tenho dinheiro, às vezes, para poder conseguir guardar o dinheiro. Mas não é sobre o valor que você vai guardar. É sobre a frequência que você vai guardar. Às vezes, se você guardar R$ 50 por mês, já é um grande passo para que você possa já abrir a tua ponte de liberdade financeira. Pelo simples fato de você instalar um novo hábito financeiro na sua vida, que é o hábito de juntar dinheiro, algo que todo mundo obrigatoriamente deve fazer. Mas eu entendo se você ainda não faz isso, porque na minha vida precisou acontecer essa história do parto para poder despertar para isso e perceber o como eu estava gastando dinheiro e pagando as outras pessoas primeiro, ao invés de me pagar e me preocupar com a minha família. Olha que loucura isso. No final das contas, gente, tudo é sobre o comportamento financeiro. Nada adianta você saber investir, você investe um monte de coisa, você tem um monte de negócio, se você não consegue gerenciar o teu dinheiro de uma forma correta. Você vai sempre ser aquela pessoa que parece que está sendo presa por uma âncora.
aquela âncora que te prende, te trava financeiramente, que você quer ir, você quer avançar financeiramente, mas aquela âncora está ali te segurando. A âncora são os padrões invisíveis, são os modelos mentais e as crenças que você tem em relação ao dinheiro que te fazem ficar exatamente aí, travado, parado no mesmo lugar. Então, repito, não tem nada a ver com o dinheiro, tá ligado diretamente com a forma como você se comporta o dinheiro. Então, o ensinamento que eu quero trazer para esse vídeo aqui é: pague-se primeiro, ao invés de você pagar outras coisas e pessoas. Você acha que eu sou triste por ter passado aquilo com meu filho 2 anos atrás, com a minha esposa? Claro que não. Eu sou extremamente grato, porque se não fosse aquele evento acontecendo na minha vida, que eu estou compartilhando com você, simplesmente eu não teria mudado a minha mentalidade em relação ao dinheiro. Uma das formas de eu mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. Porque ali não estava só mexendo com o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, claro, mas estava mexendo com a dignidade da minha esposa. Estava mexendo com uma nova vida, que era a vida do meu filho que estava vindo ao mundo. Era eu olhando para o meu sogro e vendo ou falar a voz dele de insatisfeito, de decepcionado com uma pessoa que tirou a filha dele de dentro de casa para não conseguir nem dar um parto que estava organizado para se ter. E a partir daí foi quando eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais sobre comportamento financeiro, sobre finanças, para de fato ajudar as outras pessoas, porque o quanto de pessoas existem endividadas nesse Brasil? 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E muitas dessas vezes está ligado ao comportamento que essas pessoas têm em relação ao dinheiro. Não está ligado à taxa de juros, não está ligado à inflação. Claro que esses fatores importam, não vamos ser hipócritas aqui. Isso tudo mexe com o nosso lifestyle, com o nosso estilo de vida. Mas muito mais importante do que isso é a forma como a gente pensa em relação ao dinheiro. Se você está assistindo esse vídeo e você se reconheceu nesse cenário, não só pelo fato de acontecer um problema desse como aconteceu comigo em relação ao parto, mas um problema financeiro de que você olha para uma situação e você vê, cara, não sobrou dinheiro na minha conta, não tem dinheiro, ou até mesmo pior, tô devendo dinheiro na minha conta. Se esse vídeo ressoou com você sobre isso, se você percebeu que você não vem se pagando primeiro, mas você vai pagando tudo e todos ao mesmo tempo, e não você primeiro, dá um like nesse vídeo. Comenta aqui nesse vídeo a sua experiência, que eu vou ler todos os comentários e eu vou responder vocês também. O intuito desse canal é ajudar vocês a melhorar o comportamento financeiro de vocês, para que vocês destravem financeiramente, que vocês vão para onde vocês precisam ir financeiramente, que é garantir a segurança da família de vocês, realizar os sonhos de vocês e da sua família e ajudar as outras pessoas. São esses 3 objetivos do dinheiro. Você precisa ter isso enraizado e também melhorar o teu comportamento e melhorando com o tempo o teu comportamento em relação ao dinheiro. Gostou desse vídeo? Dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.